Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa. Hoje é dia de devocional, então se tem devocional, tem palavra. Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão e quero mais uma vez compartilhar um texto da palavra do Senhor com você. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Veja bem, eu considero que Isaías capítulo 6 traz para nós uma das visões assim mais fantásticas e mais deslumbrantes da Bíblia. Tem muitos casos de pessoas diferentes que tiveram visões diferentes, mas o que Isaías viu é algo grandioso. A Bíblia diz que ele viu o Senhor sentado no seu trono. Eu considero que não pode haver uma visão mais maravilhosa do que essa. Aí está lá Isaías extasiado com essa visão deslumbrante e de repente, no meio dessa visão, ele tem uma convicção no seu coração. A convicção de pecado. E essa não foi uma convicção só que gerou um sentimento aqui dentro do coração, não. Isaías teve essa convicção de pecado. E com base nessa convicção de pecado, ele verbalizou algo. No verso 5, Isaías disse: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No meio daquela visão deslumbrante, Isaías teve uma convicção de pecado por causa da santidade do Senhor. Observe comigo que ele não viu simplesmente o Senhor sentado num trono alto e exaltado, mas ele se deu conta de que esse Deus, assentado num trono alto e exaltado, era e é um Deus santo. Aí Isaías faz uma comparação imediata e natural. Ele é um Deus santo, mas eu não sou santo. Ele é um Deus revestido de glória e santidade, mas em mim é possível que seja encontrado algum tipo de pecado. Ele até descreve qual é o seu pecado. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu também habito no meio de um povo que tem os seus lábios impuros. A santidade de Deus, contemplada por Isaías, despertou no seu coração a convicção de pecado. Eu sou pecador. Existem práticas na minha vida que são contrárias à vontade de Deus. É possível que sejam encontradas na minha vida algumas impurezas. Eu tenho observado esse tempo que nós estamos vivendo e, particularmente, tenho feito algumas leituras sobre esse tempo. E uma dessas leituras é que a convicção de pecado e o arrependimento estão fora de moda. Nós estamos vivendo num tempo de uma completa inversão de valores, onde aquilo que é errado e que é apontado pela palavra de Deus como errado tem sido visto e considerado por muitas pessoas como algo certo. É por isso que é uma inversão. O errado sendo considerado certo.
O nosso povo também carrega muito pecado. Nós também carregamos pecados, impurezas em nosso coração, em nossa mente. Por mais que não queiramos, por mais que nos esforcemos por agradar a Deus, ainda encontraremos na nossa vida pecado. Então, se existe pecado, tem que haver também essa convicção de que somos pecadores, para que, movidos por essa convicção, possamos nos arrepender e confessar. Sem convicção de pecado não há arrependimento. Sem arrependimento não há confissão de pecado. E sem confissão de pecado não há mudança de conduta, mudança de rota. E nós precisamos mudar. O texto diz o que acontece quando uma pessoa reconhece o seu pecado de forma humilde diante do Senhor. O texto diz que quando Isaías falou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Depois disso, o Senhor enviou um serafim, que é um tipo de anjo, é um ser angelical. Esse serafim vem até Isaías com a brasa do altar e toca os lábios de Isaías. E ele é purificado. Mas lembre comigo, antes da purificação aconteceu uma coisa. Ele foi visitado por uma convicção de pecado. Ele se arrependeu. Ele confessou. Nós precisamos hoje abrir o nosso coração para que dentro de nós seja gerada uma convicção de pecado. Porque existem pecados em nosso meio. Mas parte do nosso povo, parte dessa geração na qual nós estamos vivendo, é aversa a qualquer ideia, a qualquer pregação, a qualquer mensagem que denuncie o pecado, que confronte o pecado, que chame para o arrependimento. Porque vivemos num tempo onde as pessoas elas querem fazer as mesmas coisas sempre. Não querem ter os seus pecados confrontados, denunciados, querem permanecer como estão. Não são adeptas à mudança, não são adeptas à transformação. Mas o que é o Evangelho? Senão essa chamada para uma caminhada de transformação constante, segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós estamos sendo chamados pelo Senhor a mudar, a sermos transformados. E agora, nesse tempo, nós estamos como igreja, Igreja Batista de Amaralina, mergulhados em 21 dias de jejum e oração. E um dos motivos pelos quais nós estamos orando e jejuando é a nossa santificação. A nossa oração ao Senhor nos últimos dias tem sido: Senhor, limpa a nossa vida. Falar em santificação obrigatoriamente nos faz lembrar de Isaías, da sua experiência diante da santidade do Senhor, da sua coragem, autenticidade, de olhar para dentro de si e dizer: sou pecador. Tenho cometido atos que são reprováveis diante de Deus. Esses atos precisam ser abandonados, renunciados. Eu preciso ser tocado com a brasa viva do altar. Minha vida precisa ser purificada, transformada. Quando Isaías completa todos esses passos, ele se transforma em um novo homem. Nós precisamos ser novas pessoas. E precisamos buscar essa convicção de pecado na nossa vida, nesse tempo que vivemos. Essa é a minha oração hoje, para que o Senhor nos visite com a convicção de pecado. A mim, a você, a todo o seu povo. E que possamos decidir, assim, de uma forma toda radical, vivermos uma vida santa, uma vida aprovada por Deus. Que essa convicção de pecado em nós gere arrependimento, gere confissão. E que também o Senhor envie sobre nós um serafim com a brasa viva do altar para nos purificar, para tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Assim eu oro hoje e desejo que o Senhor abençoe muito a sua casa, a sua vida, e que sejamos uma geração santa para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.